última aula, nós então adentramos efetivamente os dons. Então, começamos a falar efetivamente sobre os dons. Para falar a verdade, realmente, na penúltima já falamos, entramos na Operação de Maravilhas e terminamos os dons de poder. Por quê? Recapitulando, os dons do Espírito, os 9 dons espirituais mencionados nas Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 12, eles são divididos em quantos? Os 9 dons são divididos em quantos? Em 3 grandes grupos. Quais são esses grupos? Dons de poder, dons de revelação e dons de inspiração. Amém? Então, dentro dos dons, do grupo de dons de poder, existem 3. Quantos? 3. Que é a operação de maravilhas, o dom de cura e o dom de profecia. Amém? Vocês estão com eles aí, não estão? Não estão aí? Os 3 na mão de vocês? É a folhinha que eu entreguei para vocês aí. Entreguei para os irmãos de hoje. Então, é dom de operação de maravilhas, é o dom de cura e é o dom de profecia. Amém ou não amém? Dom da fé, perdão. Dom da fé. Dom da fé. Sim. Amém. Profecia, revelação. Profecia, revelação. Não tem nada a ver. O pastor falou bobagem. Então, vamos lá. Operação de maravilhas, cura e fé. Profecia não podia ser porque profecia é revelação. Erro meu. Então, muito bem. Eu gostava de ler alguns textos do Operação de Maravilhas. Por quê? Nós vamos ver lá na Operação de Maravilhas que Paulo tinha esse dom e ele usava esse dom para que fosse autenticado o ministério dele, para que o apostolado dele tivesse uma autenticação, para que a autoridade dele ficasse presente em todos os crentes por onde ele passava, nas igrejas por onde ele passava. Então, o dom de operação de maravilhas, Paulo usava para autenticar o seu apostolado, o seu ministério, a sua autoridade. E Jesus também fez isso. Jesus também vai fazer isso. Abre aí a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus. Porque senão você pode falar assim, só Paulo que exercia o dom de operação de maravilhas para autenticar o seu ministério, para autenticar a autoridade que ele tinha. Mas ele não foi só ele que fez isso. Jesus também fez isso. Preste atenção. Mateus capítulo 10. 10. Nós comentamos sobre essa passagem quando falamos sobre operação de maravilhas, mas não lemos o texto. Então agora nós vamos ler o texto. Mateus capítulo 10. Todos acharam? Mateus capítulo 10, versículo 1. Então, aqui é Jesus, tá bem? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para que os lançassem fora, e para que curassem qualquer doença e qualquer enfermidade. Então, Jesus, para que a autoridade dele fosse corroborada, então ele deu aos 12 o poder de operar maravilhas. Estou conseguindo ser claro? Sim. Assim como Paulo exercia a operação de maravilhas para que a autoridade dele fosse corroborada, para que a autoridade dele
fosse autenticada, Jesus também fez isso. Por quê? Jesus operou maravilhas para que a autoridade dele fosse estabelecida. Lembra que os fariseus vão perguntar com que autoridade ele faz essas maravilhas? Então, quando Jesus operava maravilhas, os dons do Espírito Santo, era para que a autoridade dele fosse estabelecida, para que a autoridade dele fosse autenticada. E quando ele dá poder, presta atenção, quando ele dá poder para os discípulos fazerem isso também, nós lemos ali agora. Ou seja, ele também deu autoridade para os discípulos. Por quê? Os discípulos expulsavam demônios e curavam e operavam maravilhas em nome de quem? E assim também é conosco. Amém. Amém. Amém? Então, preste atenção. Esse dom de operação de maravilhas, ele foi utilizado desde o princípio, nos 12, conforme nós lemos aqui, na segunda comissão. Qual que foi a segunda comissão? Dos 70. Abre aí comigo em Lucas. Lucas capítulo 10 também. Preste atenção. Nove. Olha só, um pouquinho antes, no versículo 8. Lucas capítulo 10, versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos oferecerem, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado-vos o reino de Deus. E aí depois ele vai falar lá na frente, olha só, no 17. E voltaram os 70, cheios de gozo, dizendo, Senhor, até os demônios nos são sujeitos pelo teu nome. Ou seja, Jesus dá também aos 70, deu aos 12. E depois agora dá também aos 70 autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Ou seja, autenticando o ministério dele e a autoridade que ele tinha. Amém? E essa cura, preste atenção que essa cura não é limitada a somente uma ou duas pessoas. Eles curavam todos. Todos. Olha só. E curai os enfermos que nela houver. Ele está dizendo da cidade. Então, olha aqui, você vai até uma cidade. Se a cidade te receber, e se lá houver doentes, curem todos. Olha o tamanho disso. É por isso que isso é uma operação de maravilhas. Por quê? Curem todos. Pensa, meus irmãos. Pensam no poder do Espírito Santo sendo usado nessas cidades. Imagine 2 ou 3 pessoas entrarem aqui em Miranda do Corvo e curar todos os doentes aqui. Ah, pastor, mas isso foi... Não foi só lá atrás. É possível hoje, é necessário. Só é preciso que filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, se coloquem à disposição. É preciso que os filhos de Deus se coloquem à disposição do reino e sejam usados pelo Espírito Santo para maravilhas como essas. Eu já falei aqui, o avivamento acontece geralmente depois de operações de maravilhas como essas. Falamos aqui sobre aquelas grandes conferências na África.
50, 60 mil pessoas no estádio de futebol, 10, 15 mil são curadas, 10, 15 mil são libertas. Por quê? Porque é uma operação de maravilhas ali, de pessoas que se colocaram à disposição do Espírito Santo para serem usadas por Ele. Mas enquanto a igreja não se coloca à disposição do Espírito Santo para ser usada por Ele, não vai ser usado. Não vai ser usado. Eu já falei, os dons do Espírito, eles são exercitados. Nós precisamos exercitá-los. Então meu filho está com dor de cabeça. Ao invés de dar um Benuron para ele, ora primeiro. Amém. Irmão, estou com uma dor de cabeça, vem cá, vamos orar. Aí você vai orar, mas não curou, amém. Não curou, na próxima vai curar. E aí você vai exercitando isso. Por quê? Porque você vai se colocando à disposição do Espírito Santo. Usa-me, usa-me, usa-me. Ele vai começar a te usar hora ou outra. Por quê? Porque você está se colocando à disposição. É só assim que a gente... Eu falei para vocês aqui, umas vezes eu corro aí por aí, de vez em quando dou umas corridinhas por aí. Quem mora em Miranda, às vezes pode me ver por aí correndo aí. Eu estou correndo, estou orando. Estou orando para essa cidade, estou aqui profetizando, Senhor, Miranda do Corvo vai ser do Senhor. Por onde eu passar, cada rua dessa aqui que eu passar. E a gente tem que exercitar isso. Falar, profetizar, vai acontecer, vai acontecer. Você passa por alguém, a pessoa está ali caída, sentada, doente. Olha, receba cura em nome de Jesus. A gente tem que fazer isso. Olha o que Jesus fez com os 70. Quer ver? Olha só. Versículo 1, de Lucas mesmo, capítulo 10. E depois destas coisas, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 adiante da sua face, a toda a cidade e a lugar onde ele mesmo havia de ir. Olha só, já te contei isso. O segredo de Jesus. Jesus, olha aqui, Jesus não podia pregar dele mesmo. Porque um profeta não pode profetizar sobre si mesmo. Então, o que ele fazia? Olha o que ele fez. Presta atenção. Versículo 1. Os enviou de 2 em 2 adiante da sua face, a toda a cidade e lugar aonde ele mesmo... Então, olha só, Jesus... Estratégia. Lembra que a gente falou sobre estratégia de implantar a igreja? Lembra? Olha o que Jesus faz. Pega ali 70 e manda. Ó que um exemplo. A igreja de Miranda. Pega a irmã Fátima, pega a irmã Teresa. Vocês vão para Semide. E aí vocês vão chegar lá e vocês vão pregar. Vocês vão falar que aqui em Miranda do Corvo tem um povo de Deus, tem uma igreja assim, assim, assado, e que vai... Aí quando vocês chegam lá, vocês começam a pregar e as pessoas começam a ser curadas, as pessoas começam a ser libertas. Mas vocês estão dizendo que aqui... Está conseguindo pegar? Ou seja, era isso que Jesus fazia. Ele mandou os 70. Um exemplo, para Semide. Ele já sabia que ele ia lá. Só que ele mandou vocês duas ir lá primeiro. De 2 em 2, não tá? Então mandou vocês duas lá primeiro. Quando vocês chegam lá, vocês falam, olha, em nome de Jesus, você ser curado, pum. Em nome de Jesus, você ser liberto, pum. Quando Jesus chega lá, já tem a cidade toda esperando ele. Porque se, pelo nome dele, elas duas... curou ela e libertou essa, imagina quando ele chegar aqui. Um dia a gente vai falar sobre isso. A fama de Jesus. A nossa fama tem que estar sempre na nossa frente. Está conseguindo compreender? Olha aqui. A nossa fama tem que estar na nossa frente. É por isso que a gente tem que viver e se afastar da aparência do mal. Para que a nossa fama, como pessoa de bem, como cristã, vá na nossa frente. Pregando e falando sobre nós. Quando nós chegamos até a pessoa que ouviu falar de nós,
Aí você só precisa falar, o negócio é o seguinte, gostava tanto que você fosse na minha igreja comigo, ela vai falar, então vamos. Porque a tua fama já alcançou ela. E o que tem acontecido com a igreja hoje? Qual é a fama que a igreja tem lá fora? Quando tem, é má. Você está conseguindo pegar? Jesus trabalhava diferente. Ele mandava na frente dois para fazer a fama dele, para fazer o bem em nome dele, para operar maravilhas em nome dele, para que quando ele chegasse, as pessoas já estavam rendidas e dispostas e com o coração aberto para tudo que ele tinha que falar. Estratégia. Agora hoje é o contrário. As pessoas querem correr na frente da fama. Ou seja, elas têm que fazer o trabalho dobrado, triplicado. Porque olha aqui, a tua fama correndo por aí é muito melhor do que você. Porque você não precisa trabalhar. A tua fama já faz todo o trabalho. Tá conseguindo pegar? Olha aqui. Quem aqui conhecia o Luciano Subirá? Conhecia. Eu não conhecia. Mas o que vocês conheciam dele? A fama. Quando ele veio, encheu a igreja. Porque a fama dele já corria. Amém, amém. Vocês estão conseguindo pegar? Porque a fama dele estava na frente dele. Então, quando ele vem, ele arrebata todos que ali estão. Agora, se ele tivesse que vir aqui em Coimbra e pregar na igreja primeiro, até todo mundo conhecer ele ia ter que, ia ter que suar muito. E é o que acontece ao contrário, que é o que Jesus faz. É por isso que é importante a igreja operar maravilhas. Porque aí a fama de Jesus corre e vai na frente. Por onde você passa, você é uma pessoa que agrada corações, você é uma pessoa que faz conexões, você é uma pessoa que cria relacionamentos, você é uma pessoa que todo mundo gosta de ouvir, você é uma pessoa que todo mundo gosta de estar. A tua fama vai correr. Olha que vocês nem imaginam, a fama corre. Olha, corre, vai por mim, corre. Quando você se torna luz, o teu nome fica girando por aí. O teu nome está aí, começa aí. E quanto mais você faz, quanto mais você vive o evangelho, mais a tua fama corre. Tá conseguindo pegar? Mas a ideia não era falar sobre isso, da fama. Essa daí fama foi só um parêntese. Então olha só o que ele disse. E dizia-lhes: a seara realmente é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, olha o que ele disse para eles. Ide. Eis que vos envio como cordeiro no meio de lobo. Então, é preciso ir. Quer operar maravilhas? Então você precisa ir. Você precisa ir. Se tem alguém que precisa de oração, você precisa orar por ela. Se tem alguém que precisa de uma palavra, você tem que dar uma palavra para ela. Se tem alguém que precisa de um abraço, você tem que abraçá-la. Se tem alguém que precisa de um sorriso, sorria. Se tem alguém que precisa de um bom humor, de ânimo, tenha bom ânimo, seja bem-humorado. Está conseguindo compreender? Você precisa ir. Se você ficar parado aqui só domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, você não vai. Se você está aqui domingo e quarta e sexta, domingo, quarta e sexta, praticando, amém, glória a Deus. Então você pratica, que a gente já falou sobre isso. Você pratica aqui, pratica com os teus bens, com os seus entes queridos, mais próximos ali, para quando você for no mundo, a sua fama falar sobre aquilo que realmente você é. Tá bem ou não? Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e nem saudeis a ninguém pelo caminho. Aí ele vai começar a falar aqui o que tinha que ser feito. Mas o que eu queria dizer era que eles foram, era o versículo 3, ide, eles tinham que ir. Para que pudesse operar maravilhas lá no 17, que nós vimos, eles tiveram que ir. E nós também temos que ir. Ou seja, nos colocarmos à disposição do reino.
Eu já falei, os dons são entregues pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Ele reside em você. Ele habita em você. Então, os dons todos estão em você. Como diz praticamente no versículo 16, quem vos ouve, a mim me ouve. Sim. E aquele que vos rejeita, a mim me rejeita. E aquele que a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Por quê? Porque nós vamos, sempre na autoridade dele. Amém. Não é por nós, não é por ele. É na autoridade que ele nos deu. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Olha o que ele está dizendo. Ele nos deu, mas é no nome dele. Tudo isso para a gente compreender que Paulo também fazia a mesma coisa. Não. Paulo usava da operação de maravilhas para autenticar o apostolado dele e conferir a ele a autoridade que ele tinha recebido do céu. Por quê? Porque os apóstolos não aceitavam a autoridade de Paulo. Por quê? Você lembra que Pedro criou lá os requisitos para ser apóstolo. Ele criou lá uns requisitinhos lá da cabeça dele, né? Antes de ser cheio pelo Espírito Santo, ele lá criou lá uns requisitos da cabeça dele. Para ser apóstolo tem que ser assim, 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 assado, tem que ter visto isso, isso, isso e isso. Ele criou. E como Paulo não se encaixava nesses requisitos criados por Pedro, então ele precisava a todo instante autenticar o apostolado dele, o chamado dele. Então ele operava maravilhas e dizia: eis que, olha, isso é a prova daquilo do meu chamado. Porque tudo que eu faço é no nome de Jesus. Porque as maravilhas que eu opero é no nome de Jesus. É para a glória e honra dele. Não é possível que eu seja menos apóstolo do que vocês. Estão conseguindo pegar? Mas Jesus também fez isso. Amém ou não amém? Amém. Estamos só fazendo retrospectiva. Atos capítulo 5. Então, Jesus, amém, operava maravilhas. Os 12 operavam maravilhas. Os 70, Paulo e todos os outros. Olha lá. Capítulo 5 de Atos, versículo 12. E pelas mãos dos apóstolos eram feitos muitos sinais e prodígios entre o povo. E todos se reuniam em comum acordo no pórtico de Salomão. E nenhum dos outros, porém, ousava unir-se com eles, mas o povo os considerava com grande estima. Então, esses outros são os judeus. Então, os judeus viam os apóstolos, todos eles, praticando maravilhas, fazendo prodígios, e não se misturavam com eles, porque eles estavam no templo. Os apóstolos, eles iam para o templo, lá ao mesmo templo que Jesus entrou, derrubou tudo aquele templo lá. E tinha ali também judeus. Mas os judeus não se misturavam com eles. É disso que ele está dizendo aqui no versículo 13. E em grande número agregavam-se ao Senhor aqueles que criam. Uma multidão de homens, assim como mulheres. De tal maneira que transportavam os enfermos para as ruas, colocando-os em camas e leitos, para que Pedro, ao passar, pelo menos a sua sombra pudesse cobrir alguns deles. E a Jerusalém também concorriam das cidades circunvizinhas multidões, trazendo enfermos e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Olha aqui, vou falando a fama de novo. Então a fama deles
saiu de Jerusalém e foi até as cidades vizinhas. E o que a fama faz com as pessoas? Ou as pessoas anseiam pela sua chegada lá, ou elas não se suportam e elas vêm até você. Lembra que eu falei da igreja aqui? Então tem uma igreja aqui, se eu mando vocês duas para lá, e vocês fazem maravilhas lá em Semide, hora ou outra, ou aquele povo vai ficar esperando alguém daqui e lá, ou eles não vão se aguentar e vão vir para cá, porque eles querem provar disso também. Amém? Amém? Então, os apóstolos também operavam maravilhas. E aqui apóstolos nós sabemos, nós não entramos nesse mérito ainda, mas eu já falei para vocês, que apóstolos não eram só os 12. Os 12, no caso os 11, mais Matias, mais Paulo, mais Timóteo, mais uma carrada deles que tem aí no Novo Testamento. Amém ou não amém? Apóstolo tem um monte. Então, todos eles operavam milagres e maravilhas. Então, é meio que, como que eu posso dizer? Que faz parte do ministério apostólico a operação de maravilhas. Então, um apóstolo, que é um enviado, ele sempre tem à disposição dele um dom do Espírito de operação de maravilhas e milagres. Por quê? Porque isso corrobora o ministério dele, autentica o poder de Deus sobre a vida dele, amém? E ajuda a expandir o reino. Porque a fama dele corre. E quando a fama dele corre, obviamente as pessoas ou esperam ansiosas a chegada dele, como Jesus fazia, ou as pessoas correm para onde eles estão, como nós lemos aqui que acontecia em Jerusalém. Por isso que os apóstolos quiseram ficar em Jerusalém. Ou seja, nós estamos aqui em Jerusalém, a igreja mais rica, a igreja mais rica da igreja primitiva estava em Jerusalém. Que era a maior, era a que tinha mais pessoas. Ou seja, eles estavam perto de casa, porque eu não sei se vocês lembram que eles eram casados, eles tinham esposas, provavelmente tinham filhos. Amém? Então, ninguém queria sair de perto da família. Então, eles estavam numa igreja rica, perto de casa. Amém ou não amém? Onde as pessoas vinham até eles, onde o poder de Deus operava, por isso que eles esqueceram o ID. É claro. Eu estou aqui, na minha igrejinha aqui, mas, quero aqui para mim. Estamos aqui em Miranda do Corvo, a igrejinha aqui, 2 cultos de domingo, de manhã e de noite a igreja está lotada. Falta cadeira, a gente fica em pé, a gente frequentava igreja, quantas vezes a gente frequentava igreja, e a gente ia, a nossa igreja mesmo, a gente chegava no culto, ficava em pé, porque estava lotada a igreja. E não estou falando 150 lugares, estou falando de 400, 500, 600 lugares. Você ficava em pé, na sua própria igreja. Né? Mas agora imagina, você está lá numa igreja, pregação da palavra, top. Louvor, música e tal, show e coisas, som ótimo, músicos profissionais, é uma delícia. Cadeira ergonômica, igreja cheia, milagres, poder de Deus. Então as pessoas vêm aqui sendo curadas, sendo libertas. Você vai sair daí? Você vai se movimentar para abrir igreja não sei aonde, para você vai que abre uma igreja lá em Semide e eu vou ter que ir lá ser o pastor que não tem ninguém, não tem estrutura, não tem nada. Quero não. Quero ficar aqui. Por isso que eles ficaram em Jerusalém. Porque lá estava ótimo. Aqui, as pessoas entenderam. As pessoas pensavam que Jesus estava vindo. Então, o que elas pensavam? Olha aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que você vai ficar até chateado depois que eu te revelar isso. Mas é a verdade. Nós lemos lá em Atos que as pessoas vinham e vendiam as suas posses, lembra? E ofertavam para a igreja. Você achou que eles eram bonzinhos, né?
Você achava que eles tinham um coração generoso? Você sempre achou. Quem achou que eles fizeram isso porque eles estavam impactados com a palavra e tinham um coração generoso? Nada a ver. Eles achavam que Jesus ia voltar logo. Então, eles pensavam assim: se Jesus vai voltar daqui 2, 3 anos, para que eu vou ficar com essa casa? Isso aqui vai servir para mim para quê? Então eles vendiam e davam para a igreja administrar. Porque eles achavam que Jesus já ia voltar logo para implantar o reino dele aqui. Então eles pensavam, isso vai chegar o ano do jubileu. Eu já dei uma pincelada por cima sobre o ano do jubileu com vocês. 50 anos do relógio profético, blá, 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 lembra? Do Levítico 25, que chegava no ano do jubileu, recebia a casa de volta, lembra? Lembra do parente remidor? Então, quando você vendia uma propriedade, ela podia ser sua de 3 formas. Se você pagasse o preço que o dono pedisse, se um parente seu pagasse o preço que ele pedisse, ou se, quando chegasse o ano do jubileu, ela voltava para você. Lembra que eu falei sobre isso? Quando fomos falar sobre Jesus, que é o nosso parente remidor? Então, como Satanás pediu um preço que nós não podíamos pagar, nós não queríamos esperar o ano do jubileu, então clamamos pelo nosso parente remidor que pagasse aquilo que Satanás pediu. Satanás pediu sangue inocente, nós não podíamos pagar, então clamamos pelo parente remidor. Isso estava acontecendo naqueles tempos. O ano do jubileu era o ano 70. O ano 70, quando Jerusalém foi destruída, era o ano do jubileu. Então, o que eles pensavam? Bom, daqui 10, 15 anos, daqui 10 ou 15 anos, tudo aquilo que é nosso vai voltar para o proprietário. Então, se Jesus voltar, ele implanta o reino dele e isso aqui não vai servir de nada. Ou então, se ele demorar mais para voltar, eu perco as minhas propriedades. Porque vai ser o ano do jubileu, o dono vai pedir de volta. Está conseguindo pegar? Então, olha aqui para mim. O irmão Guilherme tinha uma casa, uma propriedade lá. 10 mil hectares. Amém? Daqui 20 anos, ele comprou de mim. Ele comprou de mim. Dali 20 anos, aquilo voltava a ser meu, porque era o ano do jubileu. No ano 70, aquilo ia ser meu de novo. Ou seja, quando ele comprou aquela herdade, vamos imaginar que ele comprou a herdade no ano 10. Pagou 200 mil. Por questões óbvias, no ano 30, no ano 70 ia voltar para mim. No ano 30, ela valia 300. No ano 40, ela valia 200. Ela começava a perder o valor. Você está conseguindo compreender? Porque quanto mais tempo chegava da casa voltar a ser minha, menos ela valia para ele. Então o que ele faz? Eu vou vender, porque eu vou perder ela daqui a pouco. Ou eu perco para o proprietário, ou Jesus vai voltar, então eu vendo e dou para a igreja. E aí agora a igreja me sustenta. Olha, isso acontecia. Não é porque eles eram generosos. É porque eles entenderam que aquilo... E aconteceu. Porque quando chega o ano 70, Israel é destruída. Jerusalém é destruída. Ou seja, todos eles perderam não, porque deram para a igreja. Estão conseguindo compreender? Não é porque eles eram generosos e bonzinhos. Amém, também eram. Mas eles entenderam que eles iam perder de qualquer jeito. Então, vamos vender e dar para a igreja. Só que o que a igreja faz? Isso era importante isso acontecer. Para que a igreja tivesse... Para quê? Para quê? Ter dinheiro para quê? Para bancar pessoas para ir até os 4 cantos da terra pregar o evangelho. Mas o que eles fizeram? Como uma igreja rica, o dinheiro que era para ser investido em missões, não. Ficaram todo mundo sentado lá na igreja, cadeira bonita, som maravilhoso, jogo de luz e não sei o quê. O que Deus fez? Vocês vão ficar aí. Então toma tribulação em vocês. Tome perseguição.
Vocês têm que se movimentar e eu não quero vocês aí. Só depois que a perseguição começa, que Saulo começa a correr atrás dele, a matar geral, que aí eles começaram a se movimentar e se espalharam pelo mundo. Se não, estava lá até hoje. Ou seja, quando uma igreja está muito bem financeiramente, está muito bem de poderes, de dons do Espírito Santo, está muito bem na doutrina, está muito bem nisso, em vista e missão, porque senão daqui a pouco vem tribulação. Porque você tem que se movimentar. A igreja não foi feita para ser rica. Ela tem que ter as contas delas equilibradas, claro, na lei dos homens. Só que contas milionárias, dinheiro rendendo no banco, igreja não é para isso que a igreja existe. Ah, mas a igreja é muito rica, então está investindo pouco. Ah, mas já investe mais. Muda mais. Seja mais relevante. Você está conseguindo compreender? Porque a igreja não pode. Olha aqui. Ah, mas a gente tem 100 mil euros no caixa. Ei, não tem qualquer coisa errada. Muitas? Deixando de investir no campo missionário, montam bases e o povo está ficando. Não. Eles até se dividiram, cada um agora tem sua base missionária. Não. Você tem, por exemplo, lá igrejas dessas nossas conhecidas aí, que a cadeira que o presidente senta custa 10 mil, 20 mil euros, a cadeira que ele senta. A igreja é maravilhosa, é poderosa, faz a obra, evangeliza, liberta, converte, amém, glória a Deus. Só que não precisa disso tudo, né? Não precisa disso tudo, né? Amém, é um homem de Deus, eu gosto muito deles, eu admiro muito desses homens de Deus. São ricos e qual que é o problema? Não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Eu tenho maturidade suficiente para entender que um pastor seja rico. Amém. Deus decidiu prosperar daquela forma. Só que faça a obra. Faça a obra. Cumpra o seu chamado e amém, glória a Deus. Né? A gente confia porque a gente tem que confiar. Mas que acontece isso, acontece demais. Que é isso? Eu entendo que, por exemplo, para você, como nós temos lá, já falei aqui, a palavra de Deus sendo pregada em horário nobre, na televisão. Isso é comum no Brasil. Você coloca lá na Bandeirantes, 8h30 da noite, uma das maiores audiências do Brasil, 8h30 da noite é horário nobre, está passando lá a Igreja da Graça e está tendo pregação da palavra. Isso é fantástico. E isso requer muito dinheiro, porque você pregar a palavra em cadeia nacional, na 3ª ou 4ª maior emissora do Brasil, nós estamos falando de, sei lá, milhões e milhões de pessoas que estão ali assistindo aquilo. Isso é bênção. E também tem igreja em Lisboa, não tem? Tem no mundo inteiro. Então, essa é uma descendência da Universal. Para falar a verdade, eles começaram juntos. O missionário R.R. Soares e o Edir Macedo, eles frequentavam a mesma igreja. Quando o missionário o bispo Edir Macedo sai dessa igreja e abre a Universal, o R.R. Soares vai com ele no início, mas aí depois discorda de algumas coisas e decide abrir a Igreja da Graça. Enfim. Amém, glória a Deus por isso. O Edir Macedo é dono da Record. Vocês pensam que ele tem dinheiro? Pouco, muito. A Rede Record é do bispo Edir Macedo, é da Igreja Universal do Reino de Deus. A Rede Record de televisão. E todas as suas afiliadas, e Record News, etc. e tal, é dele. Então, amém, glória a Deus. Não vou questionar isso. E eles fazem um trabalho fantástico com missões, a parte de obra social do Universal. Olha, eles são libertação, eles são fantásticos, não tem para ninguém. A igreja deles é aberta 24 horas. Se você precisar de uma oração 3 da tarde, está aberta. Se você precisar de uma oração 9 da manhã, está aberta. Se você precisar de uma oração 7 da manhã, eles estão abertos. Eles têm culto às 7 da manhã, eles têm 5 a 6 cultos por dia. Pode ter uma pessoa ou nenhuma, o culto acontece. Todos os dias.
Você está entendendo? Ó, amém, glória a Deus. Então, mas cada um no seu ministério, eu acho que poderia ser feito muito mais. Eles são riquíssimos, esses caras são riquíssimos. Então, poderia ser feito muito mais. É feito muito, mas poderia ser feito mais. Sempre pode ser feito mais. Então, o que aconteceu com a igreja de Jerusalém foi isso. Ela ficou ali sentada na sua riqueza, ficou sentada nas suas bênçãos, nas suas maravilhas, e não correu, não fez o que tinha que ser feito. E aí Deus mandou tribulação. Deus mandou tribulação, perseguição, Saulo, aquela coisa toda que você conhece. Amém ou não amém? Dons de cura. Vamos lá, porque eu já estou falando demais. Falamos também um pouquinho sobre dons de cura. E lemos aqui também alguns exemplos de dons de cura. Falamos também sobre o dom da fé. Amém? Falamos sobre o dom da fé? Falamos? Falamos? Eu acho que não falamos. O dom de cura falamos. Isso é fato. O dom da fé eu não me recordo. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, vamos lá. Falamos sobre o dom de cura, que ele é um agente de evangelização poderoso. Né? Porque se tem um pai com um filho doente, ou um filho com um pai doente, e ambos, sei lá, não acreditam em Cristo, e por algum motivo um deles é curado, a probabilidade de aquela família toda ser arrebanhada é muito grande. É muito grande, porque um pai faz qualquer coisa pela cura de um filho. Né? E falamos sobre a filha de Jairo, lembra? Jairo, que era um príncipe de uma sinagoga, e que a filha estava muito doente. O que ele fez? Foi aos pés de Cristo. Por quê? Por conta da fama. Porque Nicodemos também era um príncipe de sinagoga, e ele era discípulo de Jesus. Então, a boa fama de Jesus corria no Sinédrio. Os 70 do Sinédrio, os 70 príncipes de sinagoga, que eram compostos do Sinédrio, existia ali Nicodemos, que era discípulo de Jesus, escondido. Ele ia de noite ter com Jesus, escondido. Sabe por quê? Por conta dos discípulos. Olha aqui. 2 homens que Jesus discipulou secretamente. Nicodemos, que era um príncipe de sinagoga, e José de Arimateia, que era um senador romano. Teve que ser discipulados escondidos porque os discípulos eram preconceituosos. Eram preconceituosos com Nicodemos, porque era um fariseu, e eram preconceituosos com José de Arimateia, porque era rico. Calha com o que nós estamos dizendo aqui das igrejas ricas. Cuidado, tenha maturidade para entender que um rico pode ser filho de Deus, sim. Tenha maturidade. E tenha maturidade para mais ainda. Tenha maturidade para saber conviver com ele. Porque às vezes a gente não tem maturidade para conviver com pessoas ricas, às vezes a gente não tem maturidade para conviver com pessoas políticas, às vezes a gente não tem maturidade para viver com pessoas influentes, que a gente já acha que logo é amigo. Falei sobre isso aqui, sobre a convivência. A convivência, ela é o maior agente de desonra que existe. João Batista caiu nesse erro. Quando ele deixou levar a convivência que ele tinha com Jesus por ser primo, o fez duvidar de quem Jesus era. O
que ele falou, não é possível que o Jesusinho, que eu dava uns petelecos na cabeça dele, é o Messias e eu não. Não. Aquele lá, eu chutava o rabo dele, esse aí é o Messias? Não. Convivência. Convivência é complicadíssimo. Então, os discípulos não queriam que Jesus discipulasse um fariseu e que Jesus discipulasse um homem rico. Então, eles iam escondidos. E Jesus era tão sábio que ele sabia que precisava desses homens. Tanto é que Nicodemos vai levar a fama dele para dentro do sinédrio. Por conta de Nicodemos, é que Jairo vem até Jesus e acontece uma das passagens mais lindas das Escrituras. Uma das curas mais maravilhosas, que é a mulher do fluxo de sangue. E em seguida, a cura da filha de Jairo, que estava morta. Porque ele soube levar a fama dele no meio dos fariseus, da religião. Entenda, religião. Então a nossa fama de cristãos tem que ser uma boa fama no meio dos religiosos. Católicos, umbandistas e blá blá blá. A nossa fama tem que ser boa lá no meio deles. E a fama de Jesus também era boa entre os ricos. Jesus precisava tanto discipular José de Arimateia, que se não fosse o José de Arimateia, onde Jesus seria enterrado? Não. Sabe o que aconteceu com os homens que eram crucificados? Ficavam pendurados na cruz até os corvos comerem todos os seus corpos, até o corpo apodrecer. Mas Jesus sabia que precisava discipular um homem rico, para que aquele homem rico desse a ele uma sepultura, para que ele pudesse ser posto na sepultura, para que ele pudesse ser ungido, para que ele pudesse ser coberto, para que ele pudesse ressuscitar. Aí às vezes o pastor está ali discipulando um membro rico da igreja, você já fica todo cheio de ciúme. Faz parte do plano. Mas, e outra, não é só porque José de Arimateia era rico. Mas, melhor do que rico, ele era influente. Porque ele era um senador romano. Preste atenção. Imagine Pedro. Pedro nem iria, porque nem na crucifixão ele foi. Vamos imaginar João, que João estava lá. Imagina João, um menino. João era um menino. Um adolescente, devia ter o quê? Seus 20 e poucos anos? Nem isso. Não, João Batista, pudera João então, Batista. João, o apóstolo. Vamos imaginar lá João. Era 6 meses mais velho. Imagina João, o apóstolo, chegando até Pilatos. Primeiro que já não chegaria até Pilatos, porque não era qualquer pessoa que tinha acesso a Pilatos. Vamos imaginar que por algum motivo ele tivesse acesso a Pilatos, passasse por debaixo do guarda e dá o corpo de Jesus. É plano. É plano. Então ele teve que discipular um homem rico, um homem influente, para que o plano se cumprisse. Que se não tivesse discipulado José de Arimateia, quem é que ia pedir o corpo dele? Mesmo que pedisse, talvez Pilatos não fosse dar. E por que Pilatos deu? Porque como ele era um senador romano, Pilatos estava queimado. Você lembra? Pilatos estava queimado ali no meio do romano. Politicamente ele não estava se dando muito bem, porque ele não se dava bem nem com os romanos e também não era muito bem visto entre os judeus. Com Herodes, lembra que ficou aquela coisa de empurra para cá? Porque Herodes era o rei de Israel. E Pilatos era o governador romano que dominava Israel. Roma deixou Israel ter um rei. Então, Pilatos, como não queria ficar queimado com os romanos, empurrou para Herodes o caso de Jesus. Ele não queria saber. E Herodes era muito doido. Muito menos, devolveu para Pilatos. E aí, para não ficar mal com os judeus que queriam matar
Jesus. E também para não ficar mal com os romanos e nem com a esposa, porque a esposa não queria que ele matasse Jesus. O que ele fez? Nada. Lavo minhas mãos. O que o povo disse? Povo de Israel. Agora você entende por que o povo de Israel está aí nessa luta toda que eles estão passando. O que eles disseram? Não, que o sangue dele recaia sobre nós. Mata-o. Está aí. Agora você entende o holocausto, agora você entende todas as perseguições, agora você entende o sangue desse justo, que ele recaia sobre nós. E ainda tem a pior parte. Só passou a parte leve. Amém? Então, as curas eram muito importantes. Tá bem? E nós temos que usar o dom de cura também. Porque ele é um grande objeto de evangelismo. Ele é um grande objeto para alcançar o reino. Então, para que esse dom se manifeste através da nossa vida, é preciso ir. É preciso se colocar à disposição. É preciso falar. É preciso estender as mãos. É preciso agir. É preciso falar. É preciso dedicar. É preciso apontar. Porque senão não vai acontecer. Então, se a irmã aqui está doente, precisa de uma cura, você fica ali, Senhor, Senhor. Oh, meu Deus. Cura ela. Não! Vá lá! Ainda mais se for do mundo, então, meu irmão. Se for uma pessoa do mundo, se ela tiver com uma dor de cabeça, olha, se ela tiver com uma dor de cabeça, e você orar em nome de Jesus, seja curada, e se ela for curada da dor de cabeça, olha, 70% já está feito. Que cura, ainda mais essas assim, miraculosas, nós falamos entre curas miraculosas e não miraculosas, ainda mais essas miraculosas assim, instantâneas, isso daí, ó, não tem como, a pessoa vai ficar com aquilo. Ai, meu Deus, será que é verdade mesmo? Mas como que pode? Aí aquela já está preparadinha para aceitar Jesus. Só precisa de um empurrãozinho. O dom de cura está em você. Então, deixa eles aí. Em nome de Jesus, ser curada. Se não for, amém, glória a Deus, só Jesus. Me usa aí na próxima. Não está conseguindo pegar? O Espírito Santo usa eu aí na próxima. E aí, estou com uma dor aqui na barriga. Ser curado em nome de Jesus, eu creio. Você crê? Acredite. Deus é poderoso. Não foi dessa. Jesus, usa eu na próxima, vai. A gente tem que ir, a gente tem que profetizar, a gente tem que falar. Para que as coisas aconteçam. Na hora que acontecer, vai por mim. Uma cura, um dom de cura, 70%, 80% daquela pessoa já está ganha. E você fez o quê? Teve que estudar? Teve que ficar aqui horas me ouvindo? Teve que ficar aqui sábado, domingo, quarta, sexta? Não, você só falou. Você só foi, e creu, e orou, e jejuou, e quis aquilo, desejou aquilo. Está conseguindo pegar, irmãos? É só pôr em prática aquilo que está aqui, que todo mundo fazia. Às vezes a gente acha que uma cura, nossa, meu Deus, só os apóstolos que faziam isso. Só o pastor Vitor que é capaz disso. Não! Não! Todos nós somos filhos de Deus, que somos crentes em Cristo, que temos o poder que Ele deu para nós. A gente só precisa pôr isso em prática. Olha aqui. Vou dar um testemunho para vocês do que aconteceu comigo hoje. Eu sou diabético, amém? Todo mundo sabe, né? Eu já orei bastante, acho que isso daí é plano de Deus. Olha aqui, então eu sou diabético. Meu pai não era, nem minha mãe, mas meu avô era. Então todo mundo sabe que diabetes também ela é genética. E a Lívia, de um tempinho para cá, eu tenho percebido assim, que ela é querido, muito doce. Ainda comentei com o Priscila, eu falei, amor, a gente tem que ficar de olho na Lívia,
porque tudo bem, ela é criança, a gente sabe que criança gosta de doce, etc e tal, mas a gente tem que ficar de olho nela, porque eu sou diabético, então assim, já tem um histórico, né? Então a gente tem que ficar de olho. E acho que ela está crescendo, ela andou meio constipada, não está querendo comer ultimamente, coisa e tal, e deu uma emagrecida, ela emagreceu. Você percebendo que a Lívia está mais magrinha. Mas também é normal, porque a Lívia também já foi fortinha, rechonchudinha, fraquinha, agora está magrinha. A gente percebeu que ela deu uma emagrecida nos últimos meses. Não tem comido, enfim. E tem bebido água e tal, não sei o que. A Priscila comentou isso comigo. Hoje de manhã. Ela falou, Érica, não sei o que, o seu negocinho lá de furar o dedo, tá em casa? Eu falei, tenho lá e tal, tem a fitinha, tudo. Porque eu acho que quando a gente chegar, eu vou fazer um teste na Lívia. De diabetes, porque tô achando que ela é muito magrinha, tô achando que ela perdeu peso, não sei o que, blá, 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 blá. Ok. O que eu fiz? Em seguida? Claro. Crente é assim, irmão. Crente é assim. Aconteceu qualquer coisa, já parte para oração. Fui orar. E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, que a minha filha não tenha isso. Nem hoje, nem nunca. Que pule por ela. Assim como pulou pelo meu pai, porque o diabético da família era o meu avô do meu pai. Pulou meu pai não é diabético. E veio calhar em mim. Que pule ela. Assim, assado, eu profetizo cura em nome de Jesus. Não há de ser nada, a gente vai fazer a picadela lá e não vai dar nada. Quando chegou agora, 6 horas, 6 e bocadinho, a Priscila já chegou, já foi atrás do negocinho, 1,89. Ou seja, tá tranquilo. Assim, nem sombra de nada. Provavelmente ela não tem comido muito bem mesmo, e estava constipada, blá, blá, e emagreceu, enfim. Ou não, de repente porque está crescendo, enfim. O que eu quero dizer com isso? Pode ter sido oração. Ou não. Agora, como que eu vou saber? Está conseguindo pegar? Pode ter sido. Ou não. Estão conseguindo compreender, meus irmãos? É assim que a gente tem que viver a nossa vida. Pela fé. Lá naquele dia, eu vou perguntar para ele, Senhor, aquele dia a Lívia estava ou não estava? Foi a oração ou não foi? Lá depois eu pergunto. Mas o que nós temos que fazer aqui é crer e fazer o que tem que ser feito. Amém. Se é orar, vamos orar. Se é abençoar, vamos abençoar. A gente não tem nada a perder. A gente perde quando a gente não faz. Vamos imaginar que a oração que eu fiz hoje, eu liberei cura na vida dela. Se eu não tivesse orado, não tinha saído a cura. Não sei se é, não estou dizendo que foi, mas vocês estão entendendo o raciocínio do negócio? Eu não perderia nada se eu orando. Eu perderia, ou eu poderia perder, se eu não orasse. Então, pelo sim, pelo não, eu prefiro ir lá, orar e entregar na mão de Deus. E confiar. Se foi curada, amém. Se não foi, amém também. Dei uma orada, falei com Deus, pratiquei um pouquinho. Vocês estão conseguindo compreender? É isso que nós temos que fazer. Pôr em prática. Sem vergonha, sem pensamento, sem voltar atrás. Não, eu vou fazer e vão achar que eu sou louco. Amém. Para eles é loucura, mas para mim é poder de Deus. Está conseguindo compreender? Deixa eles pensar que a gente é doido. Já contei a história da minha avó aqui, que o homem estava caindo na calçada, ela foi lá e falou em nome de Jesus, ser repreendido todo espírito maligno, e o homem estava tendo um infarto. Imagina se ela não tivesse orado. Ele poderia ter se recuperado? Poderia, mas poderia ter morrido. Pelo sim, pelo não, olho nele. Ela anda com óleo no bolso. Ela anda com óleo da unção no bolso, na bolsa, minha avó. Se você estiver perto dela, vacilar, você já toma uma olhada na cara. Ela já vem com óleo aqui. Tá! Ela é terrível. Queria que vocês conhecessem ela, mas é que ela não quer vir para lá, não anda de avião, não vou de avião nem a pau. Ela falou, se quiser me ver, vem aqui. Minha mãe está assistindo e vai falar para ela. Amém ou não amém? Um outro parente nosso lá um dia, lá, ele bebia bastante.
E é vizinho dela lá. E no meio da noite lá começou a dar uns gritos lá, começou a sei o quê, cair no chão e rolou no meio da noite sozinho. Minha prima que mora em Londres estava lá também, ficou em choque. Tava era o tio dela, o tio da minha prima que mora em Londres. E o meu primo também. E a minha prima era crente. É ainda. O meu primo era mais ou menos. Ele era mais ou menos. Depois ficou bem, agora voltou mais ou menos. Passei bonzinho com ele. E o pai dela, que era o irmão do senhor, nada. Era quase ateu. E o homem lá começou lá no meio da noite, estribuchar lá. Gritar, que coisa e tal. E a minha prima ficou olhando para ele assim, e ela era nova, ela devia ter o quê? Uns 14 anos, 15 anos, sei lá. E sem saber o que fazer, aí a minha prima falou, chama a Luzi. Chamava 3 horas da manhã, sei lá. Aí corre a Luciana, minha prima, para acordar minha avó. Luzi. E o homem lá, rolando no meio da noite lá no chão. E ninguém sabia o que era, não sabia se estava bêbado, não sabia se era demônio bêbado, ninguém sabia o que era. E aí foi lá e chamou ela lá, minha avó, bateu lá, aí veio minha avó lá daquele jeito, imagina, né? Assim, tal, que foi? Ali, Luiz, ajuda, pelo amor de Deus. Aí ela viu a situação, né? Já correu lá na cozinha dela, na geladeira lá, passou no vidro do óleo, catou no óleo da unção e já desceu na autoridade, já pisando no foguete. E desceu lá e meteu. Tá repreendido em nome de Jesus. Sai daí agora e tal, e não sei o quê. Não vou sair, vai sair sim. E tá. Olha, vem embaçado. Sai agora. Tá. Aí o homem acordou. Nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. Nunca mais. Olha. A minha acordou daquele jeito, né? Todo mijado e coisa e tal, aquela coisa toda. Mas a velhinha, minha amiga. Tá resolvido? Posso dormir? Pode. Vai embora. Nesta sala, o irmão pastor Elias, um dia de manhã, comigo entrou um senhor aqui alcoolizado também. E naquilo, quando o pastor se chegou ao pé dele, ele caiu. Eu disse, o que é que se passou? Eu fico indignado. O que é que se passou comigo? Lembra-se, irmã? Não. Também estava alcoolizado. O pastor deu dinheiro para ele tratar da sua documentação. E ele me foi. Pronto, dormiu no carro, aqui em cima. Ele, quando o pastor Elias se chegou perto para orar, ele caiu para trás. É normal. Isso aí acontece sempre. Então, amém ou não amém? A gente tem que pôr em prática. Se a gente não puser em prática, não vai acontecer. Ah, pastor, quer expulsar um demônio. Se quando o bicho manifesta, você, corre, vai expulsar como? Não é? Não, vai lá. Não, você vai chegar lá, você vai mandar ele embora, você vai tomar uma abraçada. É normal, no início é assim mesmo. Mas você tem que pôr em prática. Amém ou não amém? Ninguém nasce adulto já maduro. É prática, muito tempo de prática. Às vezes, mesmo depois com prática, às vezes vai sofrer um bocado, às vezes vai orar por uma cura, não vai acontecer. Mas se você não fizer, aí é que não vai mesmo. A gente tem que ser, olha aqui, a gente tem que ser ousado nesses pontos. A gente tem que ser ousado. Eu tô com uma dor aqui, irmã. Peraí, vem cá que eu vou orar com você. Não, é coisa rápida. Não gosto desse negócio de oração. Seja curado em nome de Jesus. O dia que uma dessas pessoas... Talvez uma não vai acontecer nada. Talvez 2, talvez 3, talvez 10. Mas no dia que uma for, vai por mim. Trim, galardão para você, na hora. Porque aquela pessoa, a probabilidade que ela tem de vir aqui e receber Jesus, porque olha, só quem sofre de dor crônica sabe
quando é curado? Amém. Só quem sabe. Minha mãe sofria de gastrite. Aquelas crônicas de estresse. Ela foi curada assistindo esse programa que eu falei para vocês aí. Do missionário R.R. Soares. Por isso que ela é da igreja dele até hoje. Porque ela tinha gastrite aguda, crônica. Ou seja, todos os dias ela tinha dor no estômago. Até um dia que ele falou, ele estava lá na televisão, falou, você pega um copo d'água aí agora, em nome de Jesus, põe ele na frente da televisão que eu vou orar. Olha aqui! Depois que eu terminar de orar, você vai tomar o copo d'água e qualquer enfermidade que você tiver vai ser curada. Se você crê. E ela fez. Pegou o copo, colocou lá, ele fez em rede nacional, ao vivo. É fantástico isso. 8:30 da noite, horário nobre. Oração, ela pegou o copo, tof. Nunca mais. Ela teve essa gastrite por mais de 20 anos. Essa minha prima, que eu falei agora, mesma coisa. Na Universal. Minha prima na Universal, do Edir Macedo. Ela foi lá, minha avó, porque a minha avó é de lá, né? Minha avó é terrível, ela é igual a Edir Macedo. Ela catou minha prima e falou, não, vamos resolver esse problema, vai ser hoje. Foi lá, eles foram lá, negócio de libertação, coisa e tal. Vem cá na frente. Ela foi lá na frente, ele meteu a mão na barriga dela e falou, ser curado em nome de Jesus. Nunca mais ela teve. Pensa. Ah, meu cunhado, amém, glória a Deus, é verdade. Meu concunhado, na verdade é cunhado da Priscila. Fez a operação, deu tudo certo, graças a Deus, tá bem, já tá ótimo, já. Aqui uma semana, 15. Não, tá ótimo, graças a Deus, obrigado, louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém, meus queridos? Então, o dom da cura, vamos colocar pôr em prática, amém? É facinho, é só pôr em prática. E tem o dom da fé, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O nosso texto base é 1 Coríntios capítulo 12. Verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. A outro, dons de cura pelo mesmo Espírito. Então, existem pessoas que elas têm um poder de fé que é fantástico. Então, quando ela tem essa fé extraordinária, essa fé incomum em Deus, ela pode ser considerada o dom da fé. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte. Essas pessoas que conseguem manifestar o dom de cura, elas têm que ter muita fé. Então quando você começar a profetizar cura, também não pode ser curado em nome de Jesus. Você tem que ter fé. Se você tiver fé mesmo, e profetizar aquilo, e manifestar aquilo com fé, crendo, se a outra pessoa tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, porque o que Deus quer é curar as pessoas. É trazer as pessoas para o reino. É mostrar para as pessoas que no reino de Deus não há doença, não há enfermidade. Então, o dom da fé, ele está dentro do mesmo subgrupo aí de dons de poder, porque não é fácil. Então você pode orar pelo dom da fé, só que se você não gosta da pregação, se você não gosta de ouvir palavra, você dificilmente vai tê-lo. Porque a fé... Você não consegue compreender? Para que você tenha fé suficiente para
curar, para operar maravilhas, você tem que buscar a palavra, você tem que ouvir, os seus ouvidos têm que desejar ouvir as coisas de Deus, entender os mistérios de Deus, buscar pelos mistérios de Deus. Entende? Você tem que gostar de ouvir pessoas falando de Deus. É por isso que na tua casa tem que ter pessoas falando sobre Deus. Você tem que falar sobre a palavra toda hora. As pessoas têm que... Vocês estão conseguindo compreender? Para que aquele ambiente se torne um ambiente favorável para a fé de todos. Olha aqui. Sábado, o Lucas está com umas dificuldades lá na vida dele, pessoal dele, etc e tal. E no nosso ambiente lá em casa sempre tivemos muito isso. Por questões óbvias, Priscila e o Lucas, a gente sempre perguntava das coisas do dia a dia mesmo, sobre a palavra, como é que funciona, né? O que a Bíblia diz a respeito disso? Que é questões simples do dia a dia. E o Lucas é um menino de muita fé. Muita. E aí ele tem umas coisas lá, que ele é meio tímido e tal, não sei o quê. E ele falou, pai, olha só, eu orei para que Deus me desse ousadia, para que eu conseguisse fazer isso. Olha só. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo compreender? O dom da fé é ver Deus em todas as coisas. Amém. Desde as mais simples, porque Deus está em todas as coisas. Amém. Ele controla todas as coisas. E para que você consiga ter o dom da fé, você precisa enxergar Ele em todas as coisas. E viver sabendo que Ele está em todas as coisas. Que nada é por acaso. Que tudo está no controle dEle. Vocês estão conseguindo compreender? E aí a sua fé é baseada naquilo que você ouve, baseado no interesse, na sua busca. E aí a sua fé vai ser uma fé extraordinária, uma fé diferente. Porque olha aqui, crer, até o diabo crê. Fé, até o diabo tem. Porque fé é o quê? É crer. Até o diabo crê. Até o ímpio crê em Deus. Você fala para ele, não sei o quê, e aí, como que vai as coisas? Vai tudo bem, graças a Deus. Mas não é essa fé. Até o bandido na prisão. O bandido na prisão também crê em Deus. Aí, estamos juntos, graças a Deus. Até um ateu, né? Quando quase morre atropelado, obrigado, meu Deus. Então, mas não é essa fé. A fé de crer em Deus acima de todas as coisas e ver Deus em todas as coisas. Porque essa é a verdade. Ele está em todas as coisas. Em tudo, gente, em tudo. No menor dos detalhes. E começar a crer que Deus não quer aquela situação. E ter o entendimento de que Deus não quer aquela situação na vida daquela pessoa, que está afligindo aquela pessoa, que está empurrando aquela pessoa para baixo, e crer a ponto de que fala, não, eu creio que o meu Deus vai fazer algo agora. Só depende de você. Você crê? E quando você crê dessa forma, meu irmão, o outro também crê. Porque o dom da fé transcende você. E alcança outra pessoa. Porque ela olha para você e fala, olha só, irmão, como uma pessoa crê tanto desse jeito e eu não creio em nada. Eu vou crer só um pouquinho. E é só esse pouquinho que é necessário para que o poder de Deus opere na vida daquela pessoa. Através da sua fé. Amém? Então, o dom da fé, ele vai ser despertado em você
quando você decidir ouvir a palavra de Deus, quando você decidir se focar na palavra de Deus, os dons ministeriais, no caso, os dons de mestre, está envolvido totalmente com fé. Não tem como você ensinar essas coisas todas que eu ensino para vocês se não tiver fé. Primeiro, a fé, essa nossa fé que a gente professa, ela, você tem que ter muita fé para poder professar ela, porque era coisa de, né? Uma mulher que era virgem engravidou. Um homem que andou pelas águas. Cura, óleo da unção, aquele que a gente falou na última aula, que comunica no céu, o nardo, gente, anjo, né? Aquelas coisas que a gente já falou, se movimentando, e velocidade da luz, e do seu. Você fica de doido. Ou de quem tem muita fé. Então, para você, se você tem um ministério de ensino na tua vida, você tem que ter muita fé. Porque você, olha aqui, quando a pessoa crê muito naquilo que ela acredita, ela nem precisa ser bom ensinador. É só ela ensinar crendo naquilo, com fé. Eu não estou falando de palavra de Deus, estou falando de qualquer outra coisa. Você pegar um professor de matemática, e ele, ele tem fé de que 2 mais 2 é 8. E aí ele vai te ensinar aquilo, mas com tanto entusiasmo, ele vai te ensinar aquilo com tanta fé, com tanta crença naquilo, com tanta certeza do que ele está dizendo, que você vai falar, é verdade. 2 mais 2 é 8. E aí de alguém que vier discordar de mim, eu vou mandar assistir o vídeo desse professor de matemática. Porque para você ter um ministério de ensino, você tem que crer muito. Se você quer ensinar a palavra de Deus, se você quer falar de Deus, se você quer falar do ministério de Jesus, você tem que crer naquilo. E tem que crer mesmo, porque olha, para acreditar no que a gente acredita, tem que ter muita fé. E você não pode acreditar mais ou menos. Eu estou dizendo isso porque eu sei. Tem um monte de crente que acredita mais ou menos. Você está falando de uma lembrada de quando eu fui trabalhar para a Câmara. Fui trabalhar num contrato de um ano. E depois o contrato cessou. Durante esse período, eu não estava sozinha com os meus filhos bem pequenos. Eu precisava daquele emprego que era pão para a boca dos meus filhos. E as pessoas, minhas amigas, diziam assim: agora tens que procurar outro lugar, o contrato de um ano acabou. E eu dizia assim: não, mas este lugar é meu. Olha, desperta, nem lugar no quadro há para ti. Não, mas este lugar é meu. E então eu achava que eu não estava bem da minha cabeça, né? Enquanto isso, fiquei mais um ano, mais ou menos, numa situação irregular. Estás a ver que este lugar não vai sair. Tens de procurar, tens bastante vocação para outras coisas. Vai lá tentar em Coimbra, ser cabeleireiro ou coisa assim. E eu dizia assim: não, este lugar é meu. O pastor acredita que havia um lugar no quadro. Eu concorreu no concurso que eu concorri, uma senhora formada. No dia da prova a senhora não veio e eu fiquei no lugar que eu sempre pensei que era meu. Está vendo? Glória a Deus. Então, o que é o dom da fé? O dom da fé, aqueles homens da igreja primitiva que acreditavam tanto que Jesus era quem ele disse ser, que foram martirizados por isso. Vocês já pararam para pensar nisso? Aqueles homens acreditaram tanto, eles acreditavam tanto, eles tinham tanta fé em Jesus que para eles não interessa se vai ser crucificado de cabeça para baixo, se vai ser decapitado, se vai ser queimado. Não importa. Isso é o dom da fé. Elas creem tanto que elas pouco importam nas consequências que aquilo vai acontecer. É por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados seja vós, quando em meu nome fores massacrados, quando fores humilhados,
mas perseverai no meu nome. Isso é o dom da fé. Isso é o dom da fé. E nós temos que orar para que isso desperte em nós. Porque eu sei, às vezes, geralmente quando a dificuldade bate, a gente tende a fraquejar. Mas é nessa hora que o dom da fé nos sustenta. Porque não é nem sempre que a nossa vida vai estar boa. E não é sempre que ela vai estar ruim. Às vezes ela vai estar bem ruim. E é nessa hora que o dom da fé nos... Amém? Os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros pregadores da palavra, têm dom da fé. Assim como os ensinadores. Porque para você pregar a palavra de Deus... Olha aqui, você ensinar as pessoas que já têm a mesma fé, que já professaram a mesma fé, né, que já acreditam naquilo que você acredita, mais ou menos, é mais fácil. Agora imagina você ensinar pessoas e pregar para pessoas lá fora. Você tem que ter muita fé naquilo. E não é fé, aquela fé salvadora de Jesus, não é essa. É um outro nível de fé. Tá? Então isso está em nós e o Espírito Santo te deu. Amém. Você só precisa... 1 Coríntios 13, para a gente finalizar. Você já achou, né? Porque estava aí facinho, né? E ainda, versículo 2. E ainda que tivesse o dom da profecia, e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de maneira tal que trasladasse os montes. Tá vendo? Essa é a fé. O dom da fé. Você viu que ele fala do dom da profecia antes. E aí o dom da ciência, o dom da sabedoria e o dom da fé. Tá bem? É desse tipo de fé que Paulo fala em 1 Coríntios. Foi a fé que sustentou os mártires, que conservou eles na fidelidade de Jesus, que capacitou esses homens a continuarem crendo em Deus. É esse tipo de fé que existe, que tinham os heróis da fé, lá em Romanos capítulo 11. Em Romanos não, perdão, Hebreus capítulo 11, eu confundo os dois, já falei, né? Tá bem? Alguma dúvida? Podemos encerrar esses 3? Um de cada vez. Tá bem? Então encerramos aqui os dons de poder, operação de maravilhas, dom de cura e dom da fé. Tá bem? Para operar maravilhas e para curar é preciso. Por isso que eles fazem parte do mesmo subgrupo. Tá bem? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você aprendeu alguma coisa hoje? Amém. Amém. Vamos ofertar na casa do Senhor com alegria. Todos votaram aí já? Amém? Então depois junta, tá bem, irmã? Depois junta esses votos daí com aqueles que já estavam lá. Já juntou? Tá tudo aí? Pronto. Então eu classifiquei assim, primeiro, segundo, terceiro são esses.